coletiva com o técnico Marcelo Cabo. Marcelo, a gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Uma avaliação desse jogo de hoje. A gente tomou o gol muito cedo, uma jogada individual do Adson, né? Ele percorreu um percurso de quase 30 metros, a gente teria que ter parado a jogada lá no início da jogada, e aí a gente toma o gol com 1 minuto e meio. Isso aí trouxe o Corinthians para cima da gente, com uma marcação mais alta, um gol que eleva eles dentro do início da partida, né? E a gente já presumia que a gente poderia sofrer essa pressão no início do jogo, ali nos primeiros 10, 15 minutos, e era importante a gente suportar esse início sem tomar o gol. E aí a gente não consegue encaixar o nosso jogo nos primeiros 10, 15 minutos, mas depois a gente começou a conseguir sair da marcação, pressão deles, a gente conseguiu ter um pouco mais de volume de jogo e conseguimos encaixar a marcação, né, com as variações dele. E aí a gente consegue... O Corinthians teve uma posse de bola muito grande, mas a gente não foi muito ameaçado ainda no primeiro tempo. Tivemos o controle do jogo e criamos poucas chances. E aí, o segundo tempo, a gente consegue se organizar melhor no intervalo e, no meu entendimento, a gente voltou melhor para o segundo tempo, onde a gente conseguiu bloquear todas as ações do Corinthians e ter um pouco mais de volume de jogo. Eu entendo que no segundo tempo a gente criou algumas boas oportunidades que a gente poderia ter saído com gol. Eu lamento a não expulsão do Adson aos 28 minutos do primeiro tempo. Eu tenho a imagem, é uma imagem clara de expulsão e nem ao menos foi chamado no VAR. Né? Depois todo mundo tiver a oportunidade de ver essa imagem, o Adson faz uma falta que é quase na canela do Pedro. Eu acho que uma expulsão aos 28 minutos do primeiro tempo com o atleta do Corinthians mudaria talvez o panorama do jogo. E a gente volta bem no segundo tempo, dentro da nossa proposta, e o Corinthians tenta ter um volume grande, a gente consegue estar muito bem organizado na marcação, e com a bola a gente saindo, criando boas oportunidades. E aí, ele, depois dos 30, 35 minutos, ele fez uma linha de 4 atacantes, ele botou o Gil de atacante, Gil e Paulinho por dentro, e botou o Guedes e o Yuri. E aí, com as alterações, eu pus uma linha de 5, que aí eu sabia que ele ia começar a alçar as bolas na área para a gente poder também ter um equilíbrio e uma competitividade. E aí, infelizmente, ali no acréscimo, a gente tomou o gol, mas antes de tomar o gol, a gente criou 3 boas oportunidades, né, de empatar o jogo e não conseguimos. E aí foi para os pênaltis e aí a gente teve a derrota de 5-4, mas eu tenho que parabenizar os meus atletas. Você vai numa Copa do Brasil contra o Corinthians, você faz um placar agregado de 2-2, é competitivo dentro da arena, toma um gol com 1 minuto, suporta essa pressão e consegue equilibrar o jogo. Então, meus jogadores estão de parabéns pelos 180 minutos que eles fizeram nessa fase da Copa do Brasil. Mas a gente lamenta essa eliminação por tudo que a gente criou nesses 180 minutos, né? Marcelo, o que faltou hoje para o Remo jogar a mesma partida que jogou quando venceu por 2-0 no primeiro jogo? A gente tem que ser realista. A atmosfera aqui dentro a pressão que o Corinthians estava tendo para esse jogo, a gente sabia que o comportamento do Corinthians seria diferente que foi lá no Mangueirão. Lá no Mangueirão a gente encontrou uma equipe que nos ofereceu espaço para jogar, uma marcação menos pressão, menos encaixada. Então, a gente sabe da diferença que foi de jogo. O primeiro jogo, a gente se ouve muito mais confortável com a bola. Havia mais espaços, a gente tinha mais aproximação, a gente conseguia elaborar uma roubada de bola, uma troca de corredor com mais facilidade. Hoje, não. Hoje a marcação do Corinthians estava espelhada, mano a mano, mais encaixada, mais pressão, e a gente demorou um pouco para poder sair dessa pressão deles e tentar jogar. Mas eu acho que no segundo tempo a gente fez uma partida similar à que a gente fez lá no Mangueirão, né? Criamos boas oportunidades, marcamos bem. A diferença é que a gente fez os gols lá e aqui hoje, pelo nosso segundo tempo, a gente não fez os gols. Cabo, agora focar no jogo de domingo e já pensar na estreia da Série C na próxima semana? Nós temos uma sequência de competições, né? A gente estava até hoje em 3 competições. A gente tinha a Copa do Brasil hoje, domingo, um jogo decisivo na semifinal do Paraense, e na quinta-feira a gente volta aqui a São Paulo para enfrentar o São Bernardo. Então, agora, a gente
sai entristecido, a gente queria entregar muito ao nosso torcedor essa classificação, eles vieram aqui, nos apoiaram, nos incentivaram, eu acho que os jogadores deram uma resposta positiva nesses 2 jogos, e agora, a partir de amanhã, é virar a página e focar no Cametá no domingo, que é um jogo importantíssimo que a gente tem dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, para poder carimbar o nosso passaporte para a final do Campeonato Paraense. Então, a sequência que a gente tem de domingo e quinta-feira, a gente tem que se organizar a partir de amanhã, planejar essa sequência, que a gente tem uma estreia na quinta-feira de Campeonato Brasileiro, que é o nosso maior objetivo na temporada, que é o acesso. E essa equipe hoje, né, nesses 180 minutos diante do Corinthians, demonstrou que ela tem capacidade de buscar esse acesso, que é a nossa competição mais importante da temporada. Boa noite, Marcelo Cabo. Primeiramente, parabéns pelo trabalho que você está fazendo no Clube do Remo. Peter Miller, da equipe líder aqui de São Paulo. Acompanhei o jogo até com a torcida do Remo. O torcedor sai frustrado, mas compreendeu que o time conseguiu fazer uma boa partida no segundo tempo. A questão é, você sentiu que os jogadores do Remo, logo no início, estavam muito nervosos, não estavam conseguindo trocar passes, eles sentiram o jogo, a pressão dos torcedores do Corinthians, eu senti um pouco de nervosismo, que demorou para eles se ajustarem, mas quando se ajustou, começou a lembrar o jogo que a gente viu em Belém do Pará, e essa eliminação, o que é que ela serve de aprendizado para a Série C, para o Campeonato Brasileiro da Série C? O Remo mostrou hoje que é muito competitivo, pelos 2 jogos que ele fez com o Corinthians. Mas a questão é, ter algum aprendizado dessa eliminação de hoje para a Série C? E você achou também os jogadores no início muito nervosos? Não. Assim, a gente tem que ver que tem um mérito do outro lado do trabalho, né? Do professor Cuca. Ele conseguiu implementar no início do jogo uma marcação alta, pressão espelhada, e a gente teve um pouco de dificuldade para sair dela nos primeiros 15 minutos, mas não foi questão dos jogadores estarem nervosos, porque eles estão acostumados. O jogo de ida em casa foi com 45 mil pessoas. São jogadores bem rodados, bem experimentados, tarimbados. Então, assim, não foi a questão da torcida do Corinthians, de ter jogado na arena. Foi uma questão de jogo. Nos primeiros 10, 15 minutos, eles conseguiram encaixar essa marcação-pressão, a gente teve muita dificuldade. Tivemos infelicidade de tomar um gol com 1 minuto e meio, numa jogada completamente individual do Adson, né? A gente também tem que ver o mérito do atleta, que foi uma jogada de rara felicidade. Ele veio driblando e conseguiu uma finalização em alta velocidade. E aí, depois dos 15, 20 minutos, a gente consegue equilibrar o jogo. E a gente faz um bom jogo. E, infelizmente, tomamos um gol no acréscimo, aos 48 do segundo tempo. Faltava aí 5 minutos para a gente poder consolidar a nossa classificação. Mas, infelizmente, tomamos o gol, fomos para os pênaltis e perdemos de 5-4. A maior lição que a gente tira desses 2 jogos diante do Corinthians é enxergar a capacidade do Remo, dos seus jogadores e da sua equipe, para que a gente faça uma sequência de temporada como a gente fez nesses 2 jogos. Então, assim, a maior lição que a gente tira disso é entender os pontos positivos que a gente carrega desse placar agregado aí de 2-2, desses 180 minutos, diante de uma equipe do tamanho do Corinthians. Obrigada a todos por acompanharem a coletiva de imprensa, e para mais conteúdos você acompanha aqui na Remo TV Bet Nacional.